Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. É a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio da entidade. Para isso que a contabilidade nasceu, para estudar, registrar e controlar o patrimônio. E qual é o objetivo com isso? É fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Então, a contabilidade estuda, registra e controla o patrimônio para fornecer informações úteis para os usuários. E quem são os usuários da contabilidade? Qualquer parte interessada nessas informações, seja o gestor, seja fornecedores, seja os clientes da empresa, sejam os bancos, o governo. Então, são vários usuários da contabilidade, inclusive nós. Se eu invisto em ações, então eu sou uma usuária da informação contábil a partir do momento que quero ler os relatórios das empresas para saber o seu desempenho. Então, eu estou usando da contabilidade, estou usando de uma das técnicas contábeis que são as demonstrações contábeis. A principal demonstração contábil que geralmente utilizamos para fazer análise é o balanço patrimonial e a DRE. O balanço patrimonial, ele vai trazer o ativo, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. O ativo, eu vou falar numa linguagem mais popular, porque existe o CPC 00, que é uma estrutura conceitual básica da contabilidade, que traz um conceito mais detalhado sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas eu vou falar de uma forma mais popular, e que geralmente é o que a gente vê mais na faculdade. Ativo é o conjunto de bens e direitos. Passivo são as obrigações das empresas. Ativo, a gente vai ter os bens e direitos. O que seriam esses bens e direitos? Qual é o seu ativo? Pronto, meu ativo seria minha casa, minha moto, meu computador, minha TV. Então, isso é ativo, são meus bens. E quais são os meus passivos? Meus passivos são minhas dívidas, seja junto a cartão de crédito, seja junto a financiamento, seja junto a empréstimo. Então, é importante a gente ter esse conceito, claro, no balanço patrimonial vai ter lá o ativo, passivo e patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o dinheiro investido do sócio na empresa e vai trazer lá a parte do resultado do período, que vai sair, esse valor vai vir da DRE. Esses demonstrativos são anuais ou podem ser semestrais, trimestrais, de acordo com a necessidade da empresa. O ativo, ele tem uma regra de estrutura. As contas vão ser classificadas de acordo com o grau de liquidez. E o que seria isso? É a capacidade de transformação em dinheiro. Então, quando você pegar o balanço patrimonial, verificar a sequência das contas, elas vão estar dispostas de acordo com o grau de liquidez. A primeira conta, geralmente, que vai estar lá no grupo do primeiro ativo, depois o subgrupo disponível, lá, bancos, caixa, geralmente vai ser a primeira conta, porque é a conta que tem maior capacidade de se transformar em dinheiro, ou quando é o próprio caixa, que já é o dinheiro mesmo. Depois vai ter lá a conta de clientes, estoque e despesa antecipada. Os principais grupos do ativo circulante. Essa diferença de circulante e não circulante é de acordo com a capacidade de transformação em recurso. Se você... capacidade de transformação em dinheiro. Se o que você tem, que pode ser transformado em dinheiro no curto prazo, no final do exercício seguinte, então ele vai estar elencado no curto prazo. Se os seus bens e direitos só têm capacidade de transformação em dinheiro
depois do final do exercício seguinte, então ele vai estar lá no longo prazo. E o longo prazo é disposto na seguinte classificação: créditos realizáveis a longo prazo, que são aqueles direitos que você tem a receber, seja junto a cliente, seja um adiantamento a fornecedor, são aqueles bens, são aqueles direitos que você tem a receber a partir do final do exercício seguinte. É meio complicado, mas depois eu quero trazer para vocês numa forma no Excel ou em uma folha explicando a estrutura certinha, que vai ficar mais claro de vocês entenderem. Depois do grupo dos créditos realizáveis a longo prazo, vai estar a conta de investimento. A conta de investimento vão ser o quê? Vão ser aqueles investimentos de longo prazo. Geralmente são terrenos, pode ser aplicação financeira. A conta seguinte é o grupo do imobilizado, que são os bens que fazem parte da operação da empresa. Que para um ativo ser classificado como imobilizado, ele tem que ser um valor superior a 1.200. Então, existem critérios. O valor, a vida útil, que é classificado quando chega a nota fiscal da aquisição do bem, vai ser feita uma análise se ele deve ou não ser classificado no ativo. E geralmente o que é que está no ativo? São os veículos, os computadores e periféricos, máquinas e equipamentos. Dentro do grupo do imobilizado vai ter a conta de depreciação acumulada, que é a depreciação acumulada de cada item. Depreciação acumulada de veículo, depreciação acumulada de máquinas e equipamentos, depreciação acumulada de móveis e utensílios, depreciação acumulada de computadores e periféricos. Por quê? Porque ele vai fazer um ajuste do valor do bem. Pois quando você compra um veículo hoje, daqui a 2, 3 anos, ele não vai ter o mesmo valor dada a sua data de aquisição. Então, como o balanço ele deve representar fidedignamente o valor do bem, ele precisa ter um ajuste. Essa conta de veículo precisa ser ajustada. E esse ajuste vem de uma conta retificadora chamada de depreciação acumulada, onde lá vai ser calculado o valor da depreciação mensal, o valor do bem. Vai ser a conta de veículos menos sua depreciação acumulada. Então, esse seria o seu valor contábil. Outro grupo é o grupo do intangível. E o que seria isso? Intangível, o que a gente lembra? Intangível é aquilo que a gente não consegue tocar. Então, é algo intangível, que seria marcas e patentes. Existe até uma discussão a respeito do valor real dessa marca, que às vezes é difícil mensurar. Por exemplo, quando o Facebook comprou o WhatsApp, ele estava dando prejuízo. Mas o valor do WhatsApp, o valor da marca WhatsApp, de mensurar. Passando para o outro lado do balanço, no balanço vai trazer ativo, passivo. O que seria o passivo? São as obrigações da empresa. Então, o que seria a obrigação? Aquilo que ela tem a pagar. Então, vão estar dispostas de acordo com o critério. No ativo é o critério de liquidez, capacidade de transformação em dinheiro. No passivo é o critério de exigibilidade. E o que seria isso? As contas que você tem maior necessidade de pagamento. Geralmente estão dispostas em fornecedores, porque se você não pagar o fornecedor, ele não te fornece a mercadoria para você dar continuidade à sua operação. Empréstimos. Se você não pagar o empréstimo, o banco vai lá e aumenta os juros, exige aquele pagamento de salários a pagar. Salários apagados, impostos, encargos, ação de passivo circulante e passivo não circulante.
onde no não circulante é o mesmo critério de tudo aquilo que a gente tem de exigibilidade para a partir do final do exercício seguinte. Então, esse vai ser o passivo não circulante. E as contas geralmente são as mesmas dos fornecedores de longo prazo, o que é difícil, geralmente os fornecedores têm que pagar com um período curto. Os empréstimos, os financiamentos, e vai ter o patrimônio líquido, que é o quê? Que é o dinheiro que o sócio investiu na empresa, esse vai ser o capital social. Vai ter a conta de reservas, que aí vai ser de acordo com a estrutura da empresa, se vai ter reserva estatutária, reserva de lucro, reserva legal. Essa é a estrutura do balanço patrimonial.